A viagem dos seus sonhos está marcada para abril de 2023. Terra Santa com Padre Heriberto Mossato. Um retiro espiritual nos lugares onde Jesus passou e viveu. Realização TS Brasil Turismo Religioso. Fale com o Padre Heriberto pelo WhatsApp 43 99806 3912. Este podcast é um oferecimento do Supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Você ouviu aí o convite para a Terra Santa. É a sua oportunidade. Já pensou num retiro espiritual na Terra de Jesus? Então vamos arrumar as malas e realizar o seu sonho. Vai esperar o quê? A vida passar? De jeito nenhum. Me manda um WhatsApp para a gente conversar sobre este assunto. Anota aí o número 439-9806-3912. Hoje é terça-feira, 7 de junho de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Usando imagens da vida cotidiana, com palavras simples e diretas, Jesus dá a conhecer qual é a missão e a razão de ser de uma comunidade cristã: ser sal. Naquela época, quando fazia calor, as pessoas e os animais precisavam consumir muito sal. O sal era entregue pelo fornecedor em plena praça pública e era consumido pela população. O que ficava acabava caindo no chão e perdia o sabor. Não serve para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Jesus evoca este costume para esclarecer aos discípulos a missão que devem cumprir. A comparação é óbvia. Ninguém acende uma vela para colocá-la debaixo de uma mesa. A cidade, situada no topo de uma colina, não pode ficar escondida. A comunidade deve ser luz, deve iluminar. Ela não deve ter medo de mostrar o bem que faz. Ela não faz isso para ser vista, mas para que o que ela faz possa ser visto. O sal não existe por si só. A luz também não existe por si só. É assim que a comunidade deve ser. Ela não pode permanecer fechada em si mesma. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Havia duas tendências entre os judeus convertidos. Alguns achavam que não era necessário observar as leis do Antigo Testamento, a gente viu isso ontem, porque somos salvos pela fé em Jesus e não pela observância da lei. Romanos capítulo 3. Outros pensavam que deveriam continuar a observar as leis do Antigo Testamento. Atos capítulo 15. Em cada uma das duas tendências havia grupos mais radicais, e diante deste conflito, Mateus busca um equilíbrio, além dos dois extremos. A comunidade deve ser o espaço onde este equilíbrio pode ser alcançado e vivido. Que é coisa pior do que errar no sal? Colocar sal demais
ou colocar sal de menos? O equilíbrio das coisas. A resposta dada por Jesus continua muito atual. Eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. As comunidades não podem ser contra a lei, nem podem se fechar na observância da lei. Como Jesus fez, eles devem dar um passo e mostrar de forma prática que o objetivo que a lei quer alcançar na vida é a prática perfeita do amor. O plano da salvação tem 3 etapas unidas pela vida. Primeira, Antigo Testamento, o caminho do povo judeu guiado pela lei de Deus. Segundo, a vida de Jesus de Nazaré. Ele renova a lei de Moisés, a partir de sua experiência de Deus Pai. Terceiro, a vida das comunidades. Através do Espírito de Jesus, tentaram viver a vida como Jesus a viveu. A unidade dessas 3 etapas gera a certeza da fé de que Deus está entre nós. As intenções de quebrar ou enfraquecer a unidade deste plano de salvação geram vários grupos e tendências nas comunidades. Dá uma olhada só nos grupos que geram. Primeiro, os fariseus não reconheceram Jesus Messias e aceitavam apenas o Antigo Testamento. Nas comunidades havia pessoas que simpatizavam com a linha dos fariseus. Atos 15, versículo 5. Segundo, alguns judeus convertidos aceitaram Jesus, o Messias, mas não aceitaram a liberdade de espírito com que as comunidades viviam a presença de Jesus ressuscitado. Atos capítulo 15, versículo 1. Terceiro, outros, tanto judeus como pagãos convertidos, pensavam que com Jesus havia chegado o fim do Antigo Testamento. De agora em diante, somente Jesus e a vida do Espírito. Quarto, havia também cristãos que viviam a sua vida tão plenamente na liberdade do Espírito que já nem seguiam a vida de Jesus de Nazaré e nem do Antigo Testamento, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Quinto, agora, a grande preocupação do Evangelho de Mateus é mostrar que o Antigo Testamento, Jesus de Nazaré e a vida no Espírito não podem ser separados. Os 3 fazem parte do mesmo e único projeto de Deus e nos comunicam a certeza central da fé. O Deus de Abraão e Sara está presente no meio das comunidades, pela fé em Jesus de Nazaré. E hoje a igreja celebra Santo Antônio Maria Gianelli. Antônio Maria Gianelli nasceu em Cereta, na Itália, no dia 12 de abril de 1789, ano da Revolução Francesa. Sua família era de camponeses pobres e neste ambiente humilde aprendeu a caridade, o espírito de sacrifício, a capacidade de dividir com o próximo. Desde pequeno, era muito assíduo na sua paróquia e foi educado no seminário de Gênova. Aos 23 anos, estava formado e ordenado sacerdote. Lecionou letras e retórica, e sua primeira obra a impressionar o clero foi um recital, no qual defendia a nova postura na formação de futuros sacerdotes. Em 1827, criou uma pequena congregação missionária para sacerdotes, que colocou sob a proteção de Santo Afonso Maria de Ligório, destinada a aprimorar o apostolado da pregação ao povo e a organização do clero. Depois fundou uma congregação feminina, destinada à educação gratuita das meninas carentes. Era, na verdade, o embrião da congregação religiosa que seria fundada em 1829, as Filhas de Maria Santíssima do Horto. Em 1838 foi nomeado bispo, reorganizando sua diocese. Punia os padres pouco zelosos e até mesmo expulsava os indignos. Morreu no dia 7 de junho de 1846, aos 57 anos. Na obra escrita que deixou, expõe seu pensamento, a moralidade do clero na vida simples e reta de trabalho no seguimento de Jesus. Santo Antônio Maria Gianelli, fundador de 2 congregações religiosas, intercedei junto a Deus para que dê aos nossos sacerdotes essa mesma fidelidade, para serem agradáveis a Deus e verdadeiros testemunhos para o povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça para você. Até amanhã.